Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje, mais uma vez, tenho a grata satisfação de receber aqui Robson Castro. Eu conheço a tua fama como Castro, então assim, que se não você não se importar, é que eu vou chamá-lo. Seja muito bem-vindo, Castro. É um prazer enorme te ter aqui no Ponto de Encontro para conhecer um pouquinho da sua história, essa jornada vitoriosa que você construiu na indústria farmacêutica. Eu fico muito feliz pelo convite, assim, gratidão de verdade. É, é muito bacana, né, ser convidado para poder participar de um podcast como o seu, que tem um impacto tão positivo na vida de diversas pessoas que estão na indústria ou que querem adentrar esse mundo maravilhoso. Então, o prazer é todo meu, espero que eu possa contribuir aí, e eu tenho certeza que eu vou aprender bastante hoje, tá? Ó, eu tenho certeza que você vai contribuir bastante aqui com a sua história, com vários insights, aprendizados aí que você veio adquirindo ao longo da sua história, né? E o propósito do podcast, ponto de conta, é justamente esse, Castro. É trazer profissionais para poder contar suas histórias. Então, para todo mundo aqui poder conhecer um pouquinho aí da sua jornada, eu queria que você fizesse uma breve apresentação para todo mundo poder conhecer um pouquinho aí do Robson Castro. Bom, gente, eu sou baiano de Feira de Santana, sou natural de Feira de Santana. Sou filho de um campineiro e de uma santamarense, da mesma cidade de Caetano e Betânia. Passei sou formado em economia, e aí já começa uma história engraçada, né? Eu entrei na faculdade de economia com 19 anos, com 20 anos eu saí de casa porque queria seguir minha vida. Com 21 anos eu casei com uma colega de faculdade e estou casado com ela até hoje. Fiz 26 anos de casado esse ano. Então fez uma boa É, escolha. Então tá Fiz uma ótimo. boa escolha. E eu falo pra todo mundo, pode casar, que casar é bom demais. Tenho 26 anos de casado e não me arrependo. Eu tenho duas filhas maravilhosas, Amanda e Sofia. Outra curiosidade delas, as duas nasceram no mesmo dia, em anos diferentes, 3 anos, e foi parto normal as duas. É, Comecei minha vida profissional como trainee da Coca-Cola, lá em 1998, 97, 98, mais ou menos. E sempre na área comercial, fui para a Coca-Cola para implantar o que o pessoal aí conhece como programa de excelência, né? A gente começou esse projeto lá na Coca-Cola lá atrás, depois fui trilhando minha vida em banco, principalmente no mercado de financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor. Assumi minha primeira gestão no ano de 2004, 2005, mais ou menos, na BV Financeira, e veio a minha saga de transferências, né? Eu sou meio caixeiro viajante. Eu fui morar em Vitória da Conquista, que eu assumi a gerência da BV Financeira, que hoje é o Banco Votorantim, no interior da Bahia. Depois eu fui transferido para Salvador para assumir a gerência do estado da Bahia todo. Depois eu passei um tempo em Aracaju, que a gente abriu a filial de Aracaju. E aí depois trabalhei em Groupon, trabalhei em seguradora, e até que vim parar na indústria farmacêutica. Maravilha, é uma história aí rica. E realmente, depois da indústria, você já saiu daí, foi para Belo Horizonte já está aí no Em interior de São Campinas? Paulo. Então, realmente, isso já não é um tabu na tua vida, né? Mudar, Não. falar que o Cássio não tem adaptabilidade é uma mentira, né? Já morei em várias cidades e, assim, estive perto de sair do Brasil, mas sou apaixonado por esse país aqui. Nada melhor do que a casa da gente, né? Exatamente, com certeza. Ô, Cássio, você, de todos os convidados que eu já recebi aqui, talvez, é com certeza o que tem uma transição para F mais diferente, mais assim, incomum dos que eu já conversei. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi esse processo de você ingressar na indústria farmacêutica. Cara, é doido, né? A gente conversou sobre isso outro dia, assim. Eu era gerente regional Norte e Nordeste do Groupon. Muita gente deve lembrar, né, daquela loucura das compras coletivas, de restaurantes, de salões de beleza, enfim, eu era o responsável pela página do Groupon no Norte e Nordeste do Brasil, né? O Groupon veio com aquela avalanche, aquela loucura, só que em determinado momento foi vendido para um grupo chileno e encerrou a operação no Nordeste. Eu fui para o Rio de Janeiro, a gente teve que desligar todo mundo, aquele momento difícil. Fui para o Rio de Janeiro entregar toda a documentação e material do time, me desligar também.
E voltei para Salvador decidido que ia tirar um ano sabático. Falei para minha esposa, ó, vou para os Estados Unidos, tô vendo uma passagem aqui, vou passar 6 meses lá. Ela, você tá maluco e tal, vem para cá que a gente conversa aqui. Eu lembro até hoje que eu desembarquei em Salvador por volta de meia-noite e meia. Quando eu liguei o celular que abriu o e-mail, tinha o e-mail do vagas.com, aí tinha assim, gerente distrital laboratório AMS. Eu olhei e falei, o que é gerente distrital? Não sabia nem o que era. Eu abri, vi e falei, deve ser tipo gerente comercial. Eu, pum, me candidatei. Daí, quando eu cheguei em casa, minha prima começou a falar: eu conheço um cara lá e tal, vá para a MS que vale a pena, invista nisso. Eu falei: não, vou para os Estados Unidos tirar um ano sabático. Ela: não, vá para a MS, lá é bom, vale a pena. Tem um amigo que está lá há muitos anos e tal. Aí tá bom, entrei no LinkedIn, procurei um colega lá, achei um cara chamado Jaime Bartel, a gente começou a trocar ideia, regional da MS até hoje. Aí, uma semana depois, eu recebi a ligação do regional. Na outra semana fiz a entrevista e na outra semana eu estava contratado para a MS. E o que era mais engraçado é que quando eu fui chamado para a primeira entrevista, eu falei com vários amigos meus. A gente tinha um grupo em Salvador, a gente até hoje tem, né? De outplacement, por hobby que a gente mantinha no início dos anos 2000, que era um ajudava o outro em processo seletivo. E aí eu joguei no grupo, galera, eu fui chamado para entrevista na indústria farmacêutica. Aí vários começaram a perguntar: e você conhece alguém lá? Eu falei: não, não conheço ninguém. Aí todo mundo: desiste, cara, você não vai entrar não. Aí eu comecei a ficar meio desanimado, né? Falei: é mesmo, cara? Lá não, só entra quem. Eu conheço todo mundo que trabalha lá, só entra quem conhece alguém. E aí eu acabei entrando e não conhecia absolutamente ninguém da MS, da indústria farmacêutica, nada, nada, nada. Eu posso dizer que, assim, eu sou a prova viva de que não necessariamente precisa de QI para entrar em vaga na indústria farmacêutica. E eu conheço também inúmeras pessoas que também conseguiram ingressar sem indicação de nenhuma. Lógico que uma indicação ajuda no processo, tem alguém para Lógico. recomendar e tudo, mas existe um caminho que você pode trilhar sozinho também. É desafiador, mas não é impossível. Eu acho que isso é legal, que você tem a oportunidade de conquistar essa vaga também. Eu contratei várias pessoas que eu não conhecia, então tá aí, né? Não foram poucas pessoas que eu contratei na minha caminhada. E é lógico, assim, aqui tem o seu público é bastante variado, e se perguntar para 10 gestores, eu tenho certeza que 10 vão responder que preferem contratar alguém que tem uma certa referência, uma certa indicação, é lógico que valida e dá uma segurança maior na contratação, né? Até porque o momento da entrevista eu considero injusto para os dois lados, tanto para o Exato. candidato, que ele tem que ali em alguns minutos, às vezes em uma hora, provar que ele é o cara para a vaga, quanto para o contratante, que ele precisa, em alguns minutos, em algumas horas, tomar uma decisão que pode impactar tanto a família quanto o resultado da empresa. Então, é um momento injusto para os dois lados, né? Se você tiver uma validação, pode te ajudar, mas o cara que trilha esse caminho sozinho também é possível. Exatamente. Isso que é o mais interessante, né? Você pode Hum. procurar caminhos para facilitar, mas se você não tiver, você vai conseguir se você se preparar adequadamente e você está aí contando. O ano sabático acabou e você construiu uma longa jornada, né? Na empresa Uhum. aí, no grupo, para ser mais específico. E me conta aí, como foi esse início de profissão? A indústria farmacêutica tem alguns tabus, né? Com relação, pô, o cara tem que ter puxado pasta para ser gestor e você já veio direto na posição de gestão. Você tinha uma Uhum. experiência já de gestão, que eu acredito que deva ter favorecido, mas Sim. especificamente como que foi a receptividade e como que foi esse início aí na nova profissão? Primeiro, assim, né, na época a MS tinha feito um projeto de gestor neófito. O head da operação na época, ele tinha a indústria farmacêutica tem uma margem de rentabilidade muito alta e permite que ela cometa muitos erros no meio do caminho, né? Erros estratégicos, erros de direcionamento, que quando vai fechar o balanço lá no final do ano, isso se dilui numa margem muito vantajosa. E ele já tinha certeza que essas margens deveriam acabar com o tempo e ele estava querendo trazer experiências novas para tentar montar uma operação um pouco mais enxuta. Então era esse o objetivo na época, né? E o início da profissão foi muito difícil, cara. É assim, eu me lembro até hoje que teve um dia que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei: amor, vou sair, não dá para mim não. É muito difícil, é muito nome difícil, cara,
tinha um produto que a gente propagava que era o inibidor de bomba de prótons. Não saía isso, inibidor de bomba de prótons. Eu não conseguia falar inibidor de bomba de prótons. Aí tinha outro que a gente propagava que era para combater o Helicobacter pylori. Hoje, quando eu falo com essa facilidade, você precisa ver o meu desespero quando eu entrei nessa indústria. Eu não conseguia falar o nome dos. Eu tinha certeza que tinha um grupo que devia estudar os nomes para falar, vou criar um nome difícil, para ser difícil para todo mundo decorar. E, e era incrível, né? Então, fora os nomes complexos, exigia um nível de conhecimento técnico que era muito além do que eu estava acostumado em outros mercados. Então, assim, se você pegar a minha experiência no Groupon, eu não precisava entender de programação, de página, de mercado de internet, eu precisava ter o meu conhecimento numa estratégia de venda para convencer o parceiro a publicar na página. Com o banco da mesma forma, né? Muito embora na época que eu trabalhei em financiamento de veículos, eu faço uma correlação com a vida do representante, que é assim, eu enquanto operador de uma financeira, eu precisava numa concessionária convencer o vendedor que diante vários bancos que ele tinha, quando chegasse eu lá para comprar o carro dele, que ele escolhesse o meu para passar a ficha de crédito. Eu fazia essa correlação para tentar me adaptar, né? Falou, ó, tem vários laboratórios, então eu preciso convencer o médico que diante as diversas marcas que ele tem, que ele prescreva a minha. Então eu procurei esse ponto de interseção que seria, ó, se lá eu convenci aqui, eu também a base, a estrutura do trabalho é a mesma. Mas assim, eu só consegui, Elber, não sei se eu falei para você em algum bate-papo da gente, eu só consegui entender mesmo a vida do representante, como tocar aquele negócio, quando eu tive um setor vago em Salvador e falei, cara, vou puxar essa pasta aqui durante um mês para ver como é que é. E eu consegui calçar o sapato do representante e na chuva, no sol, médico que muitas vezes não é tão educado com a gente, mas como a gente também tende a crescer o cara que não é tão educado com a gente, né? Num painel de quase 300 médicos, acho que tinha dois ou três que era meio mal educado, e muitas vezes a gente traz isso como, até outros da minha fala, né? Primeiro o médico mal educado, mas é a minoria. A gente tem mania de trazer isso na frente, né? E aí eu acho que foi a minha grande mudança de chave. Mas sabe o que é interessante? Como a mente da gente funciona? Quando essa chave virou, parecia um passe de mágica, assim, cara, virou a chave. Lógico, com muito estudo, muita dedicação, muito trabalho de campo, muita organização, né? Porque tem um trabalho que muita gente chama de burocracia, as burocracias são importantes para manter a organização da companhia, mas tendo uma correta gestão do tempo, eu consegui desenvolver bem esse trabalho, graças a Deus. Não, com E me certeza, encontrei na tanto que indústria. está até hoje, né? Até Tô hoje, até são hoje. quantos anos já de indústria farmacêutica? Cara, entrei em 95, então 9 anos. Não, e em 2015, 2015, 9 95. anos. É. Nove Eu falei, anos, 9 ué, anos. essa conta tá errada. Não, 9 tá anos errado. já. E bacana. E você teve um crescimento muito rápido, né? Tive, Dentro da cara. companhia, que você entrou como gestor, foi para GR, GRCE, chegou a uma operação como gerente nacional Isso. numa outra companhia. Então é bem legal isso aí. Eu quero fazer uma pergunta específica para você, porque você já trabalhou em várias áreas, então o seu Uhum, conhecimento dos aspectos comerciais ele é muito sólido, muito robusto. Qual que é quais as grandes diferenças que você observa entre um vendedor tradicional, uhum. vendendo consórcio, não, vendendo o financiamento, vendendo as coisas que você já trabalhou, e o propagandista médico? Porque eu vejo que começam pelo aspecto do delay do tempo. Aqui na indústria farmacêutica tem um delay muito grande da informação que no mercado tradicional a gente não tem. Além disso, o que que você vê mais aí de diferença? Ó, eu vejo, assim, tirando esse delay do tempo e o sonho dourado quando eu cheguei na indústria, era como eu conseguiria criar um dashboard para acompanhar em tempo real a venda da gente, né? Então, esse era meu sonho quando eu cheguei aqui. E era uma dificuldade muito grande, né? Mas quando eu penso se eu penso assim, num vendedor tradicional e o representante hoje, que não deixa de ser um vendedor, né? Tem uma diferença básica, que é como que acho que a maioria das pessoas chega a essa conclusão com certa facilidade, que
O vendedor, ele tem uma venda direta, ele está tratando direto com o cliente ali, então, normalmente, principalmente nos mercados que eu trabalhei, né, ele procurava, havia uma procura desse vendedor, ele queria que eu estivesse lá, ele queria comprar aquele produto. Então, o trabalho de um vendedor nessa situação era acelerar aquele processo de compra. Então, normalmente, numa venda tradicional, está sentado na mesa duas pessoas que querem abertamente aquele fechamento e fica procurando caminhos como um dinheiro que está faltando, um prazo que precisa ser negociado, e ela se torna muito mais fácil, porque como o resultado é de imediato, você consegue aferir ali se o cara está indo bem ou não está indo bem. Então, a venda tradicional ela é muito mais visceral, né? Quando eu penso no propagandista que trabalha numa venda direta, eu vejo a necessidade de um processo de convencimento muito maior. Primeiro que eu encaro o nosso cliente do outro lado, que é o médico, como um profissional que nem sempre tem todo o interesse da vida em ter a gente ali dentro. Então a gente já precisa estar preparado para convencê-lo, para se conectar com ele. A gente precisa lançar mão de estratégias de comunicação para gerar uma conexão maior com ele, né? E e também eu acho que assim, um recado para todo representante, principalmente os que trabalham direto comigo, que eu falo o tempo todo, que eu converso, a gente precisa sair daquele modelo automático de propaganda, que eu faço a propaganda, falo dos produtos, deixo as amostras, vou embora e fico torcendo para daqui a 3 meses aparecer o resultado que vai aparecer, né? A gente precisa, sabendo que a gente tem esse delay de informação, sabendo que a gente não consegue acompanhar em tempo real os resultados da gente. Não dá para a gente ficar esperando 3 meses e atuando de qualquer forma. A gente precisa ter um pensamento um pouco mais estratégico, né? De levar o produto certo para o médico certo, se conectar com aquela pessoa do outro lado. Foi um pouco do que a gente estava falando aqui no início. No final, tudo se resume a pessoas, né? Então eu Pessoas. preciso atender bem e me conectar com aquela pessoa. E não necessariamente precisa ser o representante mais técnico, mais conhecedor, mais gabaritado, quase um PhD em moléculas, em mecanismos de ação. Eu preciso conseguir me conectar com aquela pessoa. Na hora que eu me conecto com aquela pessoa, todo o processo de venda de convencimento fica muito mais fácil. E se todo mundo que aqui parar e olhar para trás, todos aqueles médicos que conseguiu convencer durante a sua carreira, quantos a gente conseguiu convencer por conta de diálogo técnico? E quantos a gente conseguiu convencer por conta de uma conexão legítima? Sabe, no momento que eu te entendo, Elber, que eu sei o que te movimenta, que eu sei o que é importante para você, que a gente se conecta, isso fica muito mais fácil. O grande problema de muitas pessoas hoje é que resume o relacionamento a uma coisa mais rasa, sabe? Assim, eu sou muito relacional. Assim, o relacionamento abre a porta, dali para lá eu preciso me conectar de verdade com aquela pessoa. E dá trabalho. Eu tenho que me planejar, eu tenho que te mapear, eu tenho que entender o que é que você gosta, que é diferente do que Dr. Mário, Dr. Henrique gostam, me conectar de forma diferente com cada uma dessas pessoas. Isso dá trabalho. Só que é o trabalho do representante, né? Quantas vezes eu me dou o trabalho de me preparar de verdade? Assim, sai da tarefa da pré-visita que a indústria pede. Tem que fazer a pré-visita, tem que olhar o audit. Cara, para com isso. Deixa eu me conectar com ele. O que é que eu preciso para me conectar com ele de verdade? Isso é muito individual, isso é muito de cada um, né? Então eu vejo as diferenças bem nesse campo. É muito bom ouvir isso aí, porque eu tenho uma opinião muito semelhante com a sua, principalmente desse aspecto da conexão com o médico, porque essa conexão é que vai abrir uma porta de você ter um diálogo mais profundo. Então, Sim, se eu não me conecto, eu vou ter uma dificuldade de ter as verdadeiras objeções, as verdadeiras motivações que aquele médico tem para as opções sim, dele. E eu falo muito com as pessoas que estão aqui, fazem mentoria comigo. Não é quando você está falando demais que você vai convencer a outra pessoa, porque a gente não convence ninguém de nada. Eu não te sim, convenço de nada, você não me convence de nada. Agora, você tem a capacidade de influenciar com provocações, com reflexões que me levam a refletir, a pensar e falar assim: o Cássio tem razão. Eu não tinha sim, parado para pensar sobre isso.
E principalmente no modelo de negócio da indústria farmacêutica, onde o médico é um especialista, né? Diferentemente de outras áreas que ele trabalha, ele conhece daquilo ali do tratamento, da patologia, ele é o especialista em doença e tratamento. Se esse representante não se posiciona também como especialista de produto e de pessoas, ele não vai conseguir se conectar com esse médico e não vai sair nada dali. Não sai nada. Assim, é exatamente isso, né? Eu fico impressionado e assim, meus amigos de marketing se chateiam comigo, né? Que às vezes eu falo assim, ó, a estratégia de marketing é linda para uma tese de mestrado. Acho sensacional. Você pegar assim, eu fiz um MBA em marketing, né? Você pega as estratégias de marketing, está tudo certinho ali. A cor, a logo do produto, se o médico falar isso, fala aquilo. Se ele botar essa objeção, joga essa objeção, essa reversão de objeção em cima, e parece que tudo vai rodar naquele céu de brigadeiro, né? E ninguém se preocupa com essa conexão de verdades. Sabe uma coisa que eu penso muito, Elber? E aí eu virei essa chave também conversando com um amigo meu, e ele falou assim: a gente pergunta pouco para as pessoas. Assim, eu quero me conectar com o Elber, mas eu não me dedico a perguntar o que é que Elber pensa e respeitar o que você pensa, sabe? A perguntar quais são as suas preferências. E quando a gente fala do médico, a perguntar para o médico o que é que ele prescreve, o que é que ele prefere prescrever, por que que ele prefere aquela molécula, por que que ele prefere aquela marca. E aí eu fui tentar entender de onde vem isso, né? E fiquei vem logicamente da nossa formação escolar. Na escola a gente aprende a responder pergunta o tempo todo. A gente não aprende a fazer perguntas. Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma. Eu preciso deixar de só responder e só falar, como você falou, ficar falando ali o tempo todo. E eu preciso começar a te perguntar, começar a te entender. E é engraçado que quando você começa a fazer as primeiras perguntas para os médicos, numa propaganda, e aí todo mundo fala assim: eu não quero uma propaganda. Eu quero uma propaganda consultiva, não quero uma propaganda expositiva. Todo mundo fala isso. É engraçado que tem algumas respostas que é a mesma coisa. Você pergunta para umas pessoas o que é que dá resultado? É frequência e sequência. Mas aí você pergunta como é que faz essa frequência e sequência, ninguém vai a fundo, né? Aí você pergunta para um gestor hoje, para um GD, como é que você quer a propaganda do seu time? Eu quero que pare de fazer a propaganda expositiva e comece a fazer uma propaganda consultiva. Pô, bacana, cara. Como é uma propaganda consultiva? E aí você percebe que muitas vezes nem o GD sabe falar o que é uma propaganda consultiva. Não E sabe. aí, a gente pode entrar nesse debate depois, né? Que eu gosto de falar do profissional consultivo, muito mais do que a propaganda consultiva. Mas assim, é você chegar no consultório muitas vezes e sair daquele lugar de expor o que está ali, falar aquele script direitinho, para muitas vezes abrir o VA lá e falar: Ô, doutor, eu não vou abrir VA, não, bora conversar aqui. Eu estou aqui te visitando há 6 meses, um ano, e eu tenho percebido que a gente não tem tido sucesso no nosso diálogo. Tem algo que eu falei que o senhor não concorda? O que é que você prefere prescrever? Me conte aí um pouquinho agora, me fale você agora. É incrível quando a gente assume esse papel de protagonista dentro do consultório, como você percebe que até o médico sai da sua zona de conforto. Porque ele fica assim, ele está também acostumado a todo representante que chega lá, jogar um monte de informação, deixa as amostras e vai embora. É meio uma operação da SWAT, né? O cara invade, resolve o problema e vai para outra operação. E a gente quer muito mais uma operação do FBI, que eu vou entrar, vou conversar, vou dialogar com ele, entender quais os motivadores dele. E eu aposto com qualquer um que está aqui ouvindo e assistindo a gente. Se fizer isso na segunda-feira ou amanhã, você vai perceber que até o teu médico ele para assim, e ele vai falar: rapaz, o cara está me perguntando, espera aí que eu vou ter que responder agora. Por educação ele vai começar a responder, mas ele também vai começar a prestar mais atenção em você e você vai conseguir transformar aquele momento em um momento muito mais rico. Ó, você não sabe a alegria que eu fico de ver você falando isso com a sua experiência, porque é uma das coisas que eu mais falo dentro da mentoria com o pessoal, é justamente isso. Eu preciso colocar mais intenção naquilo que eu faço. Eu tenho que me preparar, porque tem um autor americano, especialista em inteligência emocional em vendas, chamado Jeb Blount, que ele fala sobre isso. Se você quiser lançar um curso de vendas e falar assim, cara, eu vou te ensinar como fazer uma técnica de venda perfeita, todo mundo compra.
Agora, se quiser um curso de vendas para falar, te ensinar a fazer perguntas, ninguém quer. E é É, onde estão os maiores problemas. Porque, primeiro, a gente tem um déficit de aprendizado de perguntas, que já vem da infância. Que quando a gente começa a fazer perguntas demais para os pais já dão uma cipuada na gente, já falam, "Menino, cala a boca que você fala demais." Aí já tem uma inibição. O nosso modelo escolar foi o que você falou, é um modelo escolar baseado em respostas, não em perguntas. E sim. quando eu começo a levantar a mão para fazer algumas perguntas, eu já sofro um bullying interno da sala de aula. Cala a boca, menino, tu pergunta demais, deixa a professora Eu falar, vejo deixa eu minha dar filha aula. falando isso. O cara fica fazendo pergunta toda hora. Eu falei, você não faz pergunta? Entendeu? Então, a gente sofre uma segunda inibição no processo de se conectar. E Sim, eu, se eu não sei fazer perguntas, como eu vou descobrir qual é a sua necessidade, quais são as suas motivações, quais são os seus anseios para isso? Aí exato. eu quero ainda, por cima, eu propagandista, deixar para preparar minhas perguntas na hora na frente do médico. Quando a minha pressão, a emoção está lá em cima, não, na hora vai sair uma pergunta legal e tudo vai dar. Não vai dar bem. Não Você tem que vai. se preparar antes, você tem que ter um arsenal de perguntas alinhado àquilo que você quer saber com uma intenção real. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro treinamento de vendas, foi basicamente isso. Eu era rap e o meu gestor falou assim: cara, agora nós temos que fazer perguntas abertas. E eu entrei no consultório, Eu deixa lembro com. disso. Cara, eu fazia uma pergunta que vinha para cá e depois já emendava com uma pergunta que vinha para o sentido oposto. Depois eu voltava lá para trás e fazia uma propaganda toda bagunçada, mas fiz perguntas abertas e no final o gestor, pô, parabéns, você está dominando a técnica de fazer perguntas abertas. Eu falei, sem pé nem Sim, nexo. cabeça, E, porque faltava uma intenção na informação que eu queria. sim. E esse é E, um drama para a maioria dos e, propagandistas hoje. e assim, cara, e quando começa a fazer perguntas sem nexo, você não sabe nem o que é que vai fazer com a resposta. Aí aquilo se perde no diálogo. O teu cliente começa a perceber que não faz nexo, não tem nexo nenhum aquela conversa, e ele também se desconecta. É a mesma coisa da frequência e sequência, né? A frequência é você visitar o médico todo mês, todo ciclo, ou 2 vezes no ciclo. E a sequência é você, cada visita, dá sequência do que você tratou na anterior, né? Por que isso? Quando eu chego numa visita de hoje, começa, doutor, eu vim aqui falar contigo, eu tive aqui no mês passado, a gente conversou sobre o produto tal, você me contou essa experiência, e ficou de experimentar com alguns pacientes e tal. Como foi a tua percepção? Porque hoje eu quero conversar sobre outros assuntos. O teu médico começa a perceber que aquele momento, aqueles minutos que esteve contigo no mês passado foram importantes para você, que você se conectou, gravou, guardou aquilo e trouxe isso na próxima visita. Também uma evidência de conexão. E na hora que o outro sente que você dá importância, ele também começa a dar importância naquele momento. Mas se eu fico aqui o tempo todo no modelo automático, e quer ver outra coisa que é doido? O rap vai visitar com GD ou com GP. Aí é que vira um samba do crioulo doido, né? O cara quer pegar o plano de ação do ciclo e quer executar como se tivesse lendo aquilo num PowerPoint na frente dele. E normalmente, quando isso acontece, tanto os gestores, os gerentes de produto saem de lá, que sensacional, esse representante é incrível, fez tudo que Sabe está no plano de tudo. ação, sabe tudo. E eu conheço representantes que fazem esse trabalho mais de perguntas, mais conectado, utiliza os visual aids e transforma a propaganda em algo mais fluido, que não faz assim quando tem um gestor e quando tem um GP. E eu falo sempre, cara, você tem que fazer assim, porque eu aposto contigo que se você explicar para qualquer pessoa que está te acompanhando, você falar assim, ó, a estratégia é essa é a mensagem que eu tenho que passar dos produtos e eu vou passar. Só que antes eu preciso descobrir isso dele que ainda não descobri, eu ainda não me conectei dessa forma, eu vou fazer. Não tem ninguém que não vá. Isso é uma pré-visita de verdade. Não é Exato. só você abrir aqui, ó. Doutor, eu Exato. prescreve isso, não sei o quê. Não. É você. E aquela pré-visita é muito mais para você do que para o teu gestor, né? É você falar assim: eu preciso ainda descobrir isso, eu vou fazer o trabalho lá dentro e o recado vai ser dado. Agora, meu momento com esse médico é esse. Só que, assim, tem crescido, isso me deixa muito triste, né? O número de representantes ainda que preferem ficar naquela posição de ouvido aos céus ou azar e não assumir a responsabilidade sobre a sua profissão, sobre o seu futuro profissional, que
tá muito ligado àqueles minutos do seu trabalho do dia a dia ali, do cara fazer diferente de todo mundo, né? É uma pena, mas enfim. Mas espero que um dia isso mude. Tá mudando, Eu né? Eu tenho vejo, certeza que seus alunos são exato, eu ia diferentes. falar isso agora. As coisas estão mudando ainda num limiar ainda bem devagar, mas a gente vê uma evolução de profissionais que querem fazer essa diferença. Porque principalmente a frustração de chegar na frente do médico e não ser ouvido tem tirado muita gente da zona de conforto. Isso tem acontecido com Verdade. muita recorrência, com muita frequência. Então, as pessoas estão cansadas de se Uhum, prepararem. Pô, a gente conhece profissionais que viajam 300, 400 quilômetros para poder ir numa cidade, poxa, colocando a vida em risco, estar na estrada, deixando de estar com a família para estar ali, e o cara não ouvir. é, Inevitavelmente, um profissional que preza pelo seu trabalho, que tem orgulho do que ele faz, ele vai se sentir incomodado e vai querer sim. aprender. Então, eu vejo muita gente com esse desejo, sabe, Castro? E eu fico muito feliz de ver isso. Porque Albert Einstein falava, né, que querer resultados diferentes, fazendo as mesmas Exato. coisas é insanidade, loucura. Não Sim, vai acontecer. não vai. E as pessoas precisam entender isso para poder mudar. E eu quero justamente pegar um gancho nisso aí com você, porque a gente vê que pessoas hoje têm desejo de crescimento na carreira e muitas vezes não conseguem crescer na velocidade que eles têm. E você, em 9 anos, saiu de uma agência distrital para alcançar uma gerência nacional. E hoje também ocupando um trabalho diferenciado da sua carreira aí, numa operação nova. O que que permitiu esse sucesso para o Castro para ele rapidamente conseguir galgar um espaço nas empresas que você trabalhou e ter sucesso? Cara, eu acho que, assim, eu já parei para pensar diversas vezes nisso, né? Eu me considero, assim, eu consegui abraçar todas as oportunidades que surgiram na minha carreira, briguei muito por essas oportunidades. Primeiro tem uma atitude quanto aos seus líderes e às pessoas que estão lá, né? Que, assim, é o tempo todo se mostrar, é o tempo todo se pôr em evidência, e é um lugar arriscado se pôr em evidência, porque você vai ser avaliado por outros. Então, estar disposto a se pôr em evidência, a se pôr em situações de risco é uma parte importante desse processo. Agora, quando eu penso desde quando eu entrei na indústria farmacêutica, né, então eu considero que em pouco tempo lá como GD em Salvador mesmo, eu era considerado um dos melhores GDs da regional, até muitas vezes os melhores GDs do Brasil. Eu tive uma atitude que eu recomendo para qualquer pessoa que entre na minha posição de gestor hoje, como um neófito, porque eu acho que deve em breve ter muito mais vagas de gestor neófito aí no mercado, porque isso vai se misturar. Outros mercados já aceitam, a indústria farmacêutica também já aceita, né? Eu me lembro até hoje que eu fui visitar com um representante, era um representante há anos da indústria, e ele apreensivo. Eu falei, cara, eu não entendo nada disso daqui. Eu tô aqui para aprender contigo, parceiro. Me ajuda. Assim, eu posso te ajudar aqui com estratégia, com análise de dados e tal, mas propaganda médica, não precisa nem ficar tenso. Eu não sei, o que tu falar aí, eu não sei se vai estar certo ou se vai estar errado. Então, esse lugar de assumir a sua. Tem até uns livros agora, né, É da vulnerabilidade, a né? vulnerabilidade, né? Na época acho que nem chamava muito de vulnerabilidade. Eu acho que é importante, sabe? Te coloca num lugar de humildade também, que naquele ponto eu não entendo daquele negócio. Então eu consegui aprender muito do time que eu consegui gerenciar logo de início. Esse é um ponto. O segundo ponto, cara, eu nunca fui um gestor demissionário, sabe? Eu sempre achei que a pessoa que entrou no meu time, em algum momento no processo seletivo, ele demonstrou capacidades e competências que ele tem. Então, meu trabalho como gestor não é quando o cara está errado ou não está andando bem, já substituí-lo. Então, insistir na pessoa e fazer e ajudá-la a reencontrar o seu caminho é tão bom tanto para a pessoa quanto para a operação, porque um turnover muito elevado no time leva a consequências drásticas no resultado. E quando a gente pensa assim, num representante que entra no setor novo, são 3 meses para o cara se ambientar no setor, mais 3 meses para se conectar. Então, o cara vai dar resultado daqui a um ano. Então, assim, eu sempre tive uma estratégia de não ter uma gestão muito demissionária, né?
E eu sempre fui muito ousado, eu sempre desafiei o status quo. Eu lembro que os meus representantes, a gente fazia um trabalho de segmentação pesado, que a gente separava assim um produto certo para o médico certo. Eu falava, cara, você não vai entrar no médico e não vai falar desses 15 produtos que o marketing quer. Você vai entregar as amostras, vai lembrar, mas você vai entender o que é importante para esse médico, porque você só vai falar para esse médico o que é importante para ele. E nesse trabalho de segmentação pesado, os resultados vieram muito rápido, sabe? É isso que eu falava assim, você vai deixar de fazer uma propaganda normal que todo mundo faz e ficar rezando para daqui a 3, 4 meses esse cara começar a aparecer no teu resultado. Dessa forma, você começa a usar a marcha da bicicleta para subir uma ladeira usando a catraca certa. Você vai subir a ladeira fazendo daquela forma também, mas a gente vai subir de forma mais acelerada. E aí essas estratégias de segmentação me seguiram durante toda a vida, né? E como gestor também, o que me faz ter sucesso eu até vi o CEO da Vetex, ele falando outro dia num podcast, ele falou assim, ó, ele falou uma coisa que eu acredito que ele considera como tabu em diversas rodas que ele conversa sobre gestão e que eu nunca tinha verbalizado dessa forma, que assim, para eu fazer gestão de pessoas, não tem como eu fazer gestão de pessoas sem ter um certo nível de intimidade com a pessoa. E não é uma intimidade de meu brother, meu irmão, meu parça, não. É conhecer a pessoa e estar conectada. Sabe aquela conexão que o rap tem que ter com o médico? É a conexão que eu, gestor, tenho que ter com o meu time. Então, assim, eu tenho uma gestão muito próxima de todo mundo, tanto que, assim, eu posso estar hoje como head de uma operação, eu estou conectado com aquela pessoa lá na ponta. E olhe que você está na indústria farmacêutica há muito tempo, você sabe que normalmente os gerentes nacionais estão no alto da sua cidadela, e diante alguns por vaidade e outros por conta das atribulações do dia, a gente não coloca todo mundo na mesma cesta, e é meio inacessível para o time de campo, assim, não são poucos representantes que eu conheci na minha vida que nunca viram nem a cara do Nacional. Então, assim, eu faço questão de conhecer um por um e conversar um por um. Pode ser um time de 10, pode ser um time de 300. Eu vou tratar todo mundo pelo nome, conhecer todo mundo. Às vezes eu demoro para decorar o nome, para lembrar, mas eu tenho estratégias, assim, eu tenho no meu bloco de notas tudo que eu converso com um colaborador que está no meu time, com um liderado meu, eu vou anotando lá, porque não dá para lembrar não dá para confiar só na memória, ainda mais quando tem um time muito grande, então eu sempre volto nisso para voltar a conversar com ele, isso me ajuda a me conectar com essas pessoas, então e essa história da conexão era uma via de mão dupla, né? Normalmente, o liderado quer se conectar com o líder, né? Mas eu acho que o líder também tem que se conectar com o liderado. Com E esse certeza. caminho, ele é mais importante do que o outro. E eu tenho alguns rituais do tipo assim, eu adoro Instagram, eu gosto de postar as coisas lá. Meu Instagram até posta muita coisa de música, cultura, arte, museu, teatro, mas eu não adiciono de forma ativa ninguém que é liderado por mim, mas adoro quando alguém me adiciona, porque eu não gosto de invadir a privacidade de ninguém. Então, assim, tenho esses rituais, né? E, ao mesmo tempo, eu sou muito intenso na gestão por resultados. Eu acredito muito que a gente gerencia atividades para alcançar resultados. Eu sou gestor de resultado. Não, a gente gerencia atividades, tarefas para chegar no resultado através das pessoas. E eu sou muito intenso no dia a dia da gestão, do resultado, dos acompanhamentos, de dar ferramentas para todo mundo conseguir alcançar os seus resultados, porque eu também sou totalmente contra aquela estratégia de gestão que o cara chega no final do mês, vai para uma reunião de resultado, o resultado está péssimo, parece uma surpresa para todo mundo que está assistindo, porque na verdade ninguém acompanhou, estava todo mundo vendo um monte de coisa que julgou mais importante do que o resultado do teu time, e a partir daquele momento o coitado que está lá apresentando passa a ser culpado por tudo, que sabe? Passa a ser a bala que matou John Lennon, e aí a gente porrada no cara e começa a plantar um desligamento desse cara. Então, eu tenho uma intensidade muito grande no dia a dia para não precisar transformar esses momentos de reunião de resultado em momentos atritados. E eu tento transformar meu dia a dia no dia a dia mais leve, cara, com as pessoas que eu tô, com os meus pares, com os meus líderes, com os meus liderados, porque eu acho que a pressão ela existe, a intensidade ela existe, mas
pode ser leve, a gente pode rir um pouquinho no caminho e se divertir também, né? Com certeza. Essa palavra que você usou de intimidade, eu vejo que ela é muito o aspecto da confiança mútua ali. Uhum. E é Sim, muito interessante que tem um vídeo do Simon Sinek que ele fala sobre isso. Como o Team SEAL, aquela tropa de elite do exército americano, ele escolhe um time. hum, Ele apresenta um gráfico, né, entre performance e nível de confiança. E não sim, adianta uma pessoa com alta performance e baixo nível de confiança, ele não entra no grupo, no time. Eles pegam um cara com performance intermediária e alta confiança, mas não pegam um cara de alta performance e baixa confiança. Porque se você não confia no seu time, que está lá sozinho, e o seu time não confia em você, que você vai estar lá em cima brigando também por sim, eles, aí sim. não conecta. Não há essa conexão que você falou. Isso que você falou é uma coisa interessante que a gente não conversou aqui. O trabalho do rap é solitário também, né, cara? Com A gente certeza. precisa entender isso. É, normalmente eu estou no escritório, aí a gente lida com outras pessoas. O trabalho do representante, do propagandista, ele é muito solitário lá na ponta e é muitas vezes tentador não seguir o direcionamento do líder e seguir o direcionamento daquele coleguinha que está lá, que não necessariamente vai dar o direcionamento correto, né? E esse é outro ponto que eu acho que é importante a gente setar aqui, que é quase tudo são escolhas, né? E o cara pode escolher qual direcionamento ele vai seguir e não seguir o direcionamento daquele coleguinha que vai tentar ser seu amigo, que vai tentar almoçar com você, que parece ser seu parceiro, mas que quando você sai ele não é mais o teu amigo. É importante também. O trabalho é solitário, mas tenta seguir o que teu coração manda e não vai naquele coleguinha que vai te derrubar, não. Principalmente nas situações de frustração onde você precisa encontrar uma resposta, né? Poxa, É, tô chateado. Eu gosto, e até o título desse podcast é Quebrando Paradigmas, porque eu estou vendo que a gente está fazendo isso de uma maneira bem leve, interessante. E eu sempre falo com as pessoas assim, cara, você pode fazer diferente, não se deixe levar pela manada. A manada ela é uhum, mediana por natureza. E se você sim, seguir ela, você não vai ter um resultado, sim, porque está na média. verdade. Entendeu? Então, você tem que saber escolher quem que você quer caminhar do seu lado, quem são as pessoas que você vai compartilhar uma coisa, um sonho, um objetivo, até mesmo uma frustração. Tem Sim, aquelas verdades, né? Ah, esse médico não gosta de propaganda, esse médico não gosta de iPad, esse médico não recebe visita. Poxa, eu tenho que comprovar essa informação, porque essa propaganda é uma propaganda que foi assertiva, uma propaganda ali que eu coloquei o médico como sendo a atenção. Quando eu fiz as perguntas, né, muitas vezes, o médico não gosta de perguntas, mas eu fiz perguntas inteligentes para esse médico. E quando eu fiz a sim, pergunta, eu ouvi esse médico, porque se eu quero que ele isso. continue falando, foi o que você falou, eu tenho que ter uma escutativa. Eu tenho que estar atento ao que ele me fala, para não ficar parecendo um papagaio repetindo sempre a mesma coisa, fazendo as mesmas perguntas. Agora, você não acha que falta também um papel importante na gestão? Eu vou te dizer assim, você falou um ponto importante. Muitas vezes tem propaganda que fala assim, esse médico não gosta de iPad. E aí eu via muito GD, muito GP que falava assim, ó, você tem que usar o iPad porque teve um investimento nisso, teve um trabalho e tal. E eu fico pensando, sim, daí o cara tem que continuar sem usar o iPad, não vai ser isso. E também não falta um esforço, às vezes, no gestor e falar assim, e eu vou te dizer como eu faço, e eu acho que é o melhor que eu. Eu não cobro para nenhum propagandista meu usar o iPad, eu não cobro. Se o cara for fazer uma propaganda e falar, não usei o iPad, desculpa, eu falei, não, cara, você não quer usar o iPad, não usa não. Agora, eu sempre promovo uma reflexão, eu falo, agora me diga o seguinte, por que você não usa o iPad? Porque você não gosta? Por quê? E aí, normalmente, as respostas são essas, né? Porque o médico não gosta, porque eu falo melhor sem e tal. Aí eu sempre falo assim, cara, mas me diga uma coisa, você não acha que enquanto o iPad está na frente do teu médico, você não está dando uma outra oportunidade de conexão de tua marca com ele está vendo lá tua marca e tal. Se você me falar que isso não é importante, e você chegar a essa conclusão, toque aí, cara. Mas se você chegar à conclusão de que usar o iPad na frente do médico é importante, que pelo menos ele vai ver o teu produto ali e alguma informação, porque tem várias formas da gente absorver informação, né? Visual, sinestésico, e aí eu estou abrindo mão, você está abrindo mão de uma forma de passar informação. Se você chegar à conclusão na sua reflexão que esse é o caminho, beleza, siga aí, cara. Mas você que vai ser responsável depois pela decisão que você vai tomar.
Eu te digo que todo mundo que eu tive essa conversa começa a usar o iPad porque eles refletem. Então, até o gestor precisa encontrar formas diferentes de provocar o seu time e também ele sair do lugar comum de tem que usar o iPad, tem que seguir o plano de ação, tem que fazer a propaganda como tá. Por quê? Porque teve investimento, porque, meu amigo, eu não Isso não movimento justifica para a ninguém. pessoa, né? Você Isso. foi muito bem nisso aí, porque a questão é o seguinte: quando eu me coloco isso, eu não estou conscientizando a pessoa. E todos nós Uhum. temos nossas próprias crenças, formadas pelas minhas opiniões, pelas minhas experiências, ou também formado pela experiência das outras pessoas, como eu falei. Ah, esse médico não gosta de iPad, aquele médico não gosta de iPad. Essa repetição se torna uma verdade absoluta naquele meio. E Verdade. ninguém acaba querendo discordar ou romper com aquele status quo. A grande questão é o que você falou. Mais de 80% das pessoas têm um canal de comunicação e de aprendizado pelo visual. Se eu estou deixando de usar o iPad, eu estou em cada 10 médicos, Tô 8 abrindo mão. Eu tô eu abrindo estou abrindo mão. mão do melhor canal que ele tem de retenção da informação. Então, eu mesmo minando meu trabalho. Isso. Essa conscientização é que é importante, porque quando eu quero impor minha verdade, eu, gestor, quero impor minha verdade na outra pessoa, o cara vai até concordar na hora, mas vai continuar sem usar. Quando eu Verdade. conscientizo e demonstro para ele a importância disso para o negócio dele, a Verdade. chance dele usar depois, que é o que você trouxe, ela é muito maior. Verdade. Essa liderança hoje de querer impor muitas vezes, ela não cabe mais no mercado hoje, que a Não gente vive, cabe. no mundo que a gente vive. Essa de chicote, eu não vou falar que eu nunca fiz ela, não, porque eu seria hipócrita se eu estivesse falando isso, tá? Eu O meu aprendi primeiro assim. modelo, exatamente, o meu primeiro modelo de liderança, baseado nos meus líderes na época, era o ferro e fogo. Sim. Então, se alguém já trabalhou comigo e está vendo falar aqui, não está vendo eu ser duas caras, porque o que eu não sou é isso. E eu errei muito para entender Sim. hoje, através da literatura, através dos aspectos do comportamento e da influência, que existem outras maneiras da gente poder influenciar outra pessoa. Como eu falei, Sim. eu não convenço ninguém de nada, eu tenho que provocar reflexões daquela pessoa, eu tenho que Exatamente. provocar ela numa nova maneira de pensar. E isso é na minha relação com o médico, é na minha relação com os filhos, é na minha relação com o líder e liderado. Quando eu entendo essa matemática, que essa situação, as coisas ficam mais leves, Castro. Sim. E aí Sim. tende a ter uma conscientização e o fruto. A gente investe E, muito pouco em aumentar o nível de consciência das pessoas. e é surreal, né? Eu vou conversar às vezes com o GD, Surreal. com o GR e falar assim, cara, você precisa chamar teu time, você tem que ter um tempo de qualidade para conversar com cada liderado seu, pelo menos uma hora por semana você tem que sentar com ele, conversar sobre carreira, entender o cara, mapear ele, saber mas eu não tenho tempo. Eu falei, cara, o trabalho de um gestor, o trampo do gestor é conversar, é fazer gestão de pessoas. Você tem que ter tempo. Se você não tem tempo, tá tudo errado. Alguma coisa tem que mudar nesse aspecto. E É. eu quero te fazer até uma pergunta a respeito disso, ô Cássio, falando um pouquinho sobre liderança, nessa experiência que você tem muito vasta aí, não só na Uhum. indústria, mas fora dela. Quais são as maiores dificuldades hoje na liderança de um time, especificamente dentro da indústria farmacêutica? Eu considero dois momentos de dificuldade, tá? Eu, nessa minha carreira, eu promovi muita gente, contratei muita gente e lidei com profissionais antigos, com bastante experiência e bagagem. Então, a primeira dificuldade é quando você tem um gestor de primeira viagem, que ele se vê na situação em que tem um time embaixo dele. E normalmente o cara, quando é promovido a GD, a GR, normalmente ele é um profissional de alta performance, né? Essa é a realidade. Por mais que tenha aquela coisa, QI, puxa saco do chefe e tal, cara, é um profissional de alta performance. É, e ele, quando ele começa a perceber que não existe nenhum time no mundo que seja 100% formado com pessoas de altíssima performance, ele se vê em desespero e começa, ele não senta na cadeira de gestor, porque é para desenvolver essas pessoas, e começa a fazer por essas pessoas. Então, ele não está se ajudando a se desenvolver como gestor, nem está ajudando o liderado dele a se desenvolver como representante para ser um futuro gestor, né? Esse, para mim, é um erro. É muito comum, é muito comum, é fácil de identificar,
mas que atrasa muito tanto a construção de resultado quanto o desenvolvimento de um líder hoje, né? E daquele líder mais experiente, daquele líder mais que tem mais tempo na cadeira, eu percebo que a grande dificuldade dele, a grande falha é de achar que ele sabe tudo, que ele é o dono da verdade. E que só do jeito que ele fazia que estava certo. E ele quer cascatear para todo mundo do time dele que o que ele fez como representante em 1995 é o que todo mundo tem que fazer hoje. E isso O está modus operandi dele é fadado. único, o modus operandi dele é o Exatamente. melhor e o único que existe para alcançar um resultado. E ele quer cascatear isso para todo o time. E ele só acaba só gerando atrito, porque ele não vai conseguir. O time está em momentos diferentes. Você precisa entender que o time sempre tem os de altíssima performance, os medianos e o de baixa performance. Isso é estatístico. Todo time tem esses três clusters de profissionais. E aí o de altíssima performance você tem que manter em alta performance. O de média você tem que fazer de tudo para empurrar o de alta performance para ele se sentir mediano. E o de baixa performance, às vezes você quer trabalhar porque não, eu vou transformar esse cara em alta performance, vou botar lá em cima. Não dá. Você coloca ele como mediano para ele empurrar o mediano para ele se sentir de baixa performance. Então você tem que sempre estar subindo a barra, né? Então assim, ele acha que todo mundo vai fazer o que como ele fazia, da forma que ele faz, e ele não aceita o diferente de forma alguma, cara. É muito difícil para o cara aceitar o diferente. Tem outra dificuldade do gestor da indústria farmacêutica, particularmente, a indústria farmacêutica tem muita informação, muito dado. Isso é positivo em alguns pontos e não tão positivo em outros. É positivo porque me dá diversos caminhos e possibilidades a serem tomadas, e às vezes não é positivo porque você vai, eu acho que você vai entender, e quase todo mundo aqui vai entender, se não, nunca usou dessa tática, até eu já usei, pô. Cara, teu resultado tá mal, mas olha o receituário ali. Vamos olhar o receituário, tá crescendo. E esse daqui tá ruim. Ah, mas naquele dado do NDDD aqui, vamos para cá. Aí eu vou levando para cá. Sim, aqui no NDDD tá bom esse e aquele que tá ruim. Não, vamos voltar aqui para visitação. A minha cobertura de CAT 1, 2, 3 para aquele produto tá bom, então eu vou virar naquele. Então, essa quantidade de informação traz essa dificuldade, né? Inclusive na gestão. E aí, o gestor, o GD principalmente, ele precisa escolher um pilar para traçar o objetivo dele, traçar a estratégia de gestão dele e seguir aquele propósito com firmeza. Porque senão ele vai cair nessa loucura dos números da indústria, vai encontrar desculpa para tudo, inclusive para ele, e não vai se desenvolver enquanto líder de pessoas. E aí, quantos GDs você deve conhecer que já passaram por treinamentos contigo, por mentorias contigo, tem vontade de ser GR e não consegue, tem vontade de ser GN e não consegue, porque muitas vezes fica nesse círculo vicioso e não sai dele, né? E não percebem. Esse é o grande E problema, né? não A percebem, é gente verdade. volta que conscientização é o grande Sim. ponto da melhora da performance, porque a minha performance é fruto dos meus comportamentos, porque os meus comportamentos, as minhas atitudes geram meus resultados. Se eu quero mudar os resultados, eu tenho que mudar comportamentos, muitas vezes, outras vezes eu tenho que trabalhar o mindset também, que é alguma coisa mental que está trabalhando. E se eu não trago consciência, eu não consigo ver isso. A minha própria consciência ou a consciência do meu time, né? A Sim. gente volta a falar daquilo que você trouxe, né? Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Não Tudo são tem pessoas. jeito a gente fugir disso. Sabe outra coisa que eu fico refletindo sobre a indústria também, assim, o que eu vou falar agora é uma reflexão só minha, tá? Fonte, vozes da minha cabeça, de reflexões minhas. Eu acho que a indústria farmacêutica está cada vez mais caminhando também em busca de profissionais que sejam responsáveis pelo seu conhecimento e pelo conhecimento que ele adquire durante a sua jornada. Você entrou na indústria farmacêutica quando, Wilber? 2010. 2010. Então, você deve ter feito curso de novos em hotel, se vacilar foram 15 Nunca fiz um curso de dias. novos. Nunca fez? Você entrou no mesmo laboratório que eu. Então, Não, eu quem entrei em entrou outro laboratório, tenho uma em experiência outro? pequena no laboratório, mas na época que eu entrei não era tão fácil fazer. Eu fui Ah, autodidata no aprendizado e com a ajuda de colegas aqui, outros colegas uhum, representantes, que na época
A gente tinha um tempo Você para se poder se ajudar e o desenvolveu. meu gestor também veio. Eu tinha um gestor muito maduro, com uma bagagem muito grande, que me ajudou muito. Então você é uma exceção. Mas quando você olha lá na década de 90, início dos anos 2000, eram 15 dias de curso de novos, aula médica e tal, Direto, né? direto, prova, aquela coisa toda. Depois reduziu, não teve mais prova. Depois de 15 dias para uma semana. Aí passou um tempo com curso. Hoje tem muito curso de novos online que você consegue passar a estratégia. Eu fico pensando o quanto que essa coisa da área de treinamento, de ter um cara responsável pelo seu conhecimento, não tende a mudar com o tempo e cada pessoa precisar procurar de forma autônoma os conhecimentos e skills necessários para se desenvolver na função, sabe? Não sei se faz sentido para você, mas eu tenho Faz pensado muito muito assim, sentido. assim, eu acredito que a área de treinamento ela deve passar cada vez mais a ser uma área estratégica da empresa, não só transmitir conhecimento, as escolas não estão mais assim, né? Não estão mais transmitindo conhecimento. Começou aquele movimento construtivista em que você aproveita o conhecimento do aluno para construir junto o conhecimento. Eu tenho a impressão que o modelo de treinamento da indústria farmacêutica está fadado a passar por uma transformação muito grande. E aquele profissional que está na indústria hoje e aquele que precisa entrar, é só olhar assim, todo mundo em algum momento entrou numa concessionária de carro para comprar um carro, né, zero. E você vê que o vendedor fala do carro, assim, como se fosse um mecânico, como se fosse um engenheiro. Pergunta a ele se ele foi para a fábrica fazer um curso de novos. Não, ele recebeu um catálogo e começou a estudar. Então, assim, é para esse. É lógico que o cara não vai receber um catálogo e se vire sozinho, né? Mas eu acredito que cada vez mais, cada um precisa buscar o conhecimento para a sua função e buscar os conhecimentos para se desenvolver e deixar de terceirizar essa responsabilidade que é a empresa tem que me dar um treinamento, a empresa tem que me dar um curso de novos, meu GD tem que me desenvolver. Percebeu que É, é, essa chave é as sempre o pessoas precisam outro. mudar, é sempre o É sempre outro, o é outro. sempre o É, eu outro. falo Então, muito isso e acredito muito nisso porque o laboratório, hoje, a gente falando especificamente da indústria farmacêutica, ele vai ver as coisas em nível macro. O nível sim, micro, que sou eu tenho que ir atrás, porque, primeiramente, eu sou o responsável pela minha carreira. Eu sempre falo isso com os meus mentorados, as pessoas que eu converso. Eu sou o responsável pela minha carreira. Eu não posso terceirizar para o meu gestor, para a empresa, o meu desenvolvimento. Porque hoje eu estou emprestando a minha carreira para essa empresa. Ontem eu emprestei para aquela. Amanhã isso, eu posso estar emprestando para mais outra. Então, isso, cabe a mim fazer uma análise de criar uma consciência daquilo que hoje, primeiro, dos meus pontos fortes, daquilo que eu tenho como habilidade natural e eu entrego o resultado mais rápido naquilo ali, e aquilo que eu lógico. preciso desenvolver para alimentar e para potencializar os meus pontos fortes. Mas E não jogue essa aquilo que eu responsabilidade no tenho, outro, para né? ninguém. Não Não, eu jogue, tenho que traga para assumir. você isso. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje. Está aqui a prova. A gente está aqui 8h30 da noite aí e gente assistindo a gente, pessoas que Eu estão não tenho investindo. dúvida que teus mentorandos pensam isso. Só que esse podcast vai, whatever, Alcançar né? muitas E vai pessoas. alcançar muita gente. Então, assim, é, é, seria muito bom que quanto mais pessoas tomassem a consciência de que elas são as responsáveis pelo seu futuro, pela sua carreira, pelo seu conhecimento. Pensa em economia, né? A gente analisa extremos, né? Qual o extremo que eu quero? Um extremo em que tem alguém que me dê tudo, ou um extremo que eu sou responsável e busco. Eu tenho que caminhar para esse extremo que eu sou responsável, que ninguém vai me dar nada, e ninguém me dando nada, o que é que eu vou fazer para conquistar o que eu quero? Então eu que vou ter que estudar, eu vou ter. Eu tive uma representante, cara, que ela não fez curso de novos e ela tinha condições de dar treinamento para outros representantes melhor do que qualquer coordenador de treinamento que eu já tive. E eu falava, como é que você conseguiu? Ele, não, fui para a internet, baixei o material, pesquisei sobre o produto, comecei a pesquisar dos concorrentes. Ela fez um trabalho que um coordenador de treinamento faz para montar um treinamento para ela. E ela começava a criar argumentos, uma coisa que ela falava que eu achava sensacional. Ela falava assim, é, muitas vezes você vê o representante falando, meu produto é mais acessível do que o concorrente, né? Ela falava assim, doutor, meu laboratório é um laboratório nacional e por isso ele tem empatia socioeconômica com a realidade brasileira e fez com que a gente produzisse medicamentos que coubessem no bolso de cada um. Ele não é o mais
caro, não é o mais barato, mas cabe na cesta. Cara, eu achava isso sensacional, e ela que criou isso. Eu, como é que você criou isso? Ela, porque eu queria sair dessa história de ele ser o mais barato e tal, eu queria conectar com a empresa e conectar o médico, e ela que buscou isso. Então, acho que as pessoas precisa ser todo mundo igual a ela, não, mas todo mundo precisa começar a se conhecer, né? Para daí começar a buscar conhecimento e ser realmente protagonista da sua carreira. Exatamente. Eu vejo que o grande diferencial do profissional de alta performance, eu sempre falo, um profissional mediano pode chegar e ter um resultado. Só Uhum, que a diferença dele é que ele vai chegar aqui e eu tenho uma única certeza, que ele vai cair. verdade, Porque ele acha que ele por si só é muito bom e vai conseguir entregar aquele resultado. Um de alta verdade. performance, quando ele está aqui performando muito bem, ele está olhando para o mercado e vendo para onde esse mercado aponta, quais são as competências e habilidades que o mercado vai exigir de mim, o que eu preciso desenvolver ainda para alimentar os meus pontos fortes e o que eu preciso aprender para minimizar os meus pontos fracos. Então ele está Uhum, em contínuo desenvolvimento. Quando isso acontece, ele não sai da crista da onda. Porque a definição de alta performance é uma performance, um desempenho acima da média, mas por um sim, longo período de tempo. Não é num período curto de sim, tempo, é ao longo do sim. tempo. E para isso eu preciso me reinventar continuamente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde nós temos um excesso de informação, uma comparação com os outros e está tudo muito nivelado. Os produtos hoje, não existe nada que vai tirar e falar, nossa, isso aqui. Isso é exceção. Na regra da cesta de produtos que cada um tem, de portfólios, é muito, muito igual. Sim, Então, o que verdade. que eu vou fazer de diferente para aquele meu produto se destacar e ser a preferência? Essa é a Ninguém grande fala pergunta que disso, eu tenho mas que o fazer. diferencial de cada produto na indústria é o representante, não é o produto. Se todo mundo tivesse essa consciência, certamente o mercado poderia estar em outro momento. E o representante ele precisa ter consciência, enfim, de que ele é a grande diferença ali. As Eu estratégias de falo marketing essa precisam aí. ter consciência de que qual o diferencial do teu produto. Ah, é porque o meu produto está envolto com um recipiente que vem de um crustáceo que passa pelas Da freiras virgens do Himalaia. Antártida. Meu amigo, aí o médico vai pensar, pô, bacana, cara, mas eu já uso outro ali, tá tudo certo. Não preciso do teu crustáceo da Antártida. A diferença do produto é o representante, cara. E aí, na hora que as Exato. estratégias da indústria se conectarem com isso, vão ver o quanto perderam tempo e vão dar um salto quântico de verdade no É. resultado. Ou então, o representante que entende que tem que colocar o seu próprio tempero em vez de parecer um operador de telemarketing, porque ninguém aguenta Verdade, uma mensagem repetitiva parecendo que é robotizado. verdade. Pois é, Então, exatamente. eu tenho que colocar o meu tempero. A receita está ali, mas Sim, qual é? O que que eu vou testar de novo ali para aquilo ficar mais gostoso, mais atraente, sim, mais chamativo aos olhos? verdade, Então, eu acho que verdade. traz uma reflexão. Eu acho que o título do podcast não poderia ser melhor, porque a gente realmente trouxe aqui vários pontos, né? Você trouxe aí de reflexão para quebrar paradigmas. A gente está chegando no final aqui do episódio, Cássio. Eu queria que você fizesse aí as suas últimas colocações, as suas últimas reflexões, e deixasse alguns conselhos aí para quem está assistindo aqui ao vivo e para quem vai assistir também posteriormente essa gravação. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade, assim, a primeira vez que eu gravo um podcast, é, confesso que eu me senti bem envaidecido, tá? Pelo convite, de verdade, e muito feliz mesmo. Se tem alguns conselhos que eu possa passar para todo mundo que está assistindo, para o time de representantes, para quem quer ser representante, para quem quer se desenvolver, para assumir cargos de gestão, é um pouco do que a gente falou até agora, né? Seja protagonista da sua carreira. Mas não seja um protagonista, aquela palavra vazia de protagonismo que ficou perdida nos cursos de autodesenvolvimento e de conhecimento pessoal. Procure os caminhos para. E anote tudo, ca- embolou, Catalogue, catalogue. catalogue o que você precisa fazer, que ponto você está, em que ponto você quer chegar e o que você precisa para esse caminho.
E não espere que ninguém vá te dar isso, porque ninguém, o ser humano é por si só individualista, essa é a realidade do ser humano. Reflita cada um de vocês, tudo que você faz no dia a dia, desde uma relação amorosa até comer, você faz porque dá prazer, você faz porque te sacia. O ser humano é por si só individualista, então, e ser individualista não é ser egoísta, são coisas diferentes. Mas assim, veja onde você está hoje, escreva onde você quer chegar e coloque no papel tudo o que você precisa fazer até que chegar lá. Escolha líderes que realmente possam te ajudar nessa caminhada, mentores que possam contribuir com o teu desenvolvimento. E quando eu falo faça sozinho, né, que você não pode contar com a mentoria, não pode. É você procurar essa mentoria. Não espere que a mentoria vai cair do céu, que alguém vai chegar e vai te ajudar. Peça ajuda para alguém, mas dentro de uma estratégia que você defina da sua carreira. A gente pede tanta estratégia para tanto representante, para desenhe como teu setor está e para onde seu setor precisa chegar de resultado até o final do ano, quantos médicos você vai conquistar para chegar até lá. Mas quantos fazem isso com sua carreira, né? Você está hoje como representante e quer chegar ao cargo de head de uma operação. É possível, cara. Desenha, coloca prazo e se cobre nesses prazos e faça a coisa acontecer. Eu estou hoje exatamente no lugar que eu gostaria de estar. Exatamente no lugar, sem tirar nem pôr. E foi tudo muito bem desenhado. Não teve nenhum momento da minha carreira que eu não desenhei e não cheguei no momento que eu queria chegar. É lógico, nem sempre acontecia no tempo que eu gostaria. Já tive momentos de bater na trave, já tive momentos de ir para promoção e outro, e eu sempre, e assim, nesse momento você sempre acha que é melhor do que o outro que foi promovido, é lógico, você se conhece, mas não conhece o outro, e se você não se achar melhor, quem é que vai achar melhor, né? Só que se não acontecer naquele momento, acontece depois, porque precisa ter a junção da oportunidade com a tua preparação, com você estar com o braço levantado na hora. Mas eu te garanto que se você desenhar isso e ser o protagonista da tua carreira, você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir, se for para da mesma forma, se teu objetivo, eu conheço vários profissionais que querem ser representantes e não querem assumir cargo de gestão, zero de bronca, seja feliz e seja representante e desenhe tua carreira para isso. E o último recado é: seja feliz onde você está. Se você tiver numa empresa, se tiver numa indústria e não se sentir feliz, não coloque a tua felicidade, a da tua família à frente de qualquer coisa. Busque outra casa, tente se recolocar, tente mudar, mas não insista num lugar que está te fazendo mal. Eu via tanta gente sofrendo no dia a dia e eu tive já representante que falava, cara, tu tá sofrendo, você quer sair daqui, eu te ajudo. Não precisa nem pedir demissão, vá procurar emprego e e pode me colocar como referência. De verdade, se alguém que for ouvir esse podcast lá na frente passou por isso, eu não vou citar nomes por motivos óbvios, Claro. mas assim, sejam felizes e se esforcem para ser felizes. Felicidade também é uma escolha. Não, não há nada que vale a pena que tire seu sono, que te deixe estressado, que faça atrapalhar sua vida com a tua família, com os teus amigos. Tudo precisa estar em sincronia. Não é que aquele papo vazio, que a família é mais importante, o trabalho que se dá, não, isso tudo é importante. Não é isso também, não, é tudo importante. Tudo tem o seu momento ali, mas tem que estar tudo muito bem sincronizado. Quer dizer que você não vai ter estresse, que não vai ter momentos atritados? Vai ter. Só que na equação final, tem que estar todo mundo feliz e toquem o seu dia a dia de forma leve. E quando forem promovidos a gestores, não maltrata o time de representantes, não. Lembra quando você era representante, ajuda esses caras, que eles é quem que fazem o resultado da gente. Perfeito. É Cássio, isso. quero agradecer muito aí, cara, a sua disponibilidade, a sua participação aqui. Com certeza aí trouxe muitos insights, muitas reflexões. E o grande propósito aqui do ponto de encontro é isso: provocar Obrigado, cara. reflexões, trazer um nível de consciência para ajudar as pessoas a mudarem alguma coisa que hoje não está tão claro na vida e na carreira delas. Então, muito obrigado, foi um grande prazer te receber Eu que aqui. agradeço. Desejo muito sucesso na sua jornada, nesse novo desafio que você está aí. E precisando aqui, as portas do ponto de encontro estão sempre abertas aí para Muito você, tá obrigado. bom? Obrigado, meu amigo. Forte abraço, fica com Deus. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui esse podcast. Ajude a gente a levar
isso para mais pessoas. Compartilhe, curta, comente, faça esse movimento alcançar mais pessoas. Fui!